Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, A Palavra em Foco, onde falamos sobre fé, conhecimento e transformação pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto essencial, que é a importância do ensino na igreja. E eu não estou sozinho, estou aqui acompanhado, estou aqui com o meu amigo, pastor Bruno César. Muito bom dia, pastor Bruno, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor, paz a todos. Estamos aqui muito felizes aí por mais uma gravação aí desse podcast. Amém. E também temos hoje, a participação, a presença especial do nosso pastor, apóstolo Ricardo Batista. Muito bom dia, meu pastor, graça e paz. Bom dia, telespectador, ouvinte, cristão, irmão, Deus te abençoe. Bom dia, pastor Adriano, prazer estar aqui. Muito Bom dia, pastor Bruno, a paz do Senhor para nós. Que o Senhor nos abençoe nessa jornada, nessa palavra, nessa manhã aqui, nessa orientação de fé. Amém. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. No último episódio, nós falamos sobre a Bíblia como o nosso manual de prática e fé e conduta, e sobre a autoridade, da Bíblia. E hoje nós vamos ver qual que é a importância do ensino na igreja. E o ensino na igreja, ele não é só uma parte da igreja, ela é a base, que sustenta a nossa fé. Nós temos vários exemplos na Bíblia, pastores, como no livro de Oséias, que o povo estava passando por um período de apostasia, justamente o povo estava se afastando da fé. E Deus vai usar a boca do profeta Oséias para dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós queremos gostaria que os senhores comentassem sobre essa importância do ensino na igreja, não somente para as ovelhas, mas como também para os pastores. É interessante que essa correção de Oséias, ela foi dada para o sacerdote. Porque se o povo estava perecendo por falta de conhecimento, é porque estava faltando os mestres, estava faltando os ensinadores. Ou os ensinadores, eles ensinavam qualquer outra coisa, menos a palavra. Então nós estamos vivendo esses dias, pastor Adriano. Nós estamos vivendo dias de púlpitos filosóficos. Verdade. Nós estamos vivendo em dias de púlpitos da IA, onde ela começou sendo... Ela tá começando, mas ela já está começando ruim. Verdade. Que ela está tirada ali a humanidade do Espírito Santo. Vamos falar, já que nós estamos falando da inteligência artificial, vamos falar da humanidade do Espírito, que é uma pessoa. Verdade. Não entristeçais o Espírito Santo. Cara, então o Espírito Santo pode ser entristecido. E aí nós estamos deixando de buscar a fonte, logo não instruímos o rebanho. E qual o problema dessa falta de instrução para o rebanho? É porque cada um anda como quer. Já não é essa orientação de Paulo no final dos tempos, que as pessoas elas seriam amantes de si mesmas. E jactanciosas. Acabou. Então, assim, se falta essa instrução hoje, essa destruição do povo foi exatamente o defeito, aos meus olhos, foi os ensinadores. Porque se nós, pastores, eu vou falar agora na pegada minha de pastor-presidente, se nós não instruirmos, nós mesmos levamos o povo para o abismo. Verdade. Vocês dois são pais e tem que mandar seus filhos tomar banho, tem que mandar seus filhos que já não são criança, tão criança. Verdade. Aí você fala, escova dente, toma remédio. E por que nós vamos achar que o rebanho já está adulto o suficiente para não precisar mais de instrução? Aí Paulo vai dizer assim, eu não vos canso de falar as mesmas coisas. Sabe o que é isso? Instrução. Verdade. A repetição da instrução, pastor Adriano. Falta isso, pastor Bruno, assim, aquilo que o judeu tinha de transliteração, assim, de passar de pai para filho, de filho para filho, de filho para filho. A palavra oral, né? Essas palavras ensinarás, né? No caminho,
assentado na mesa, ao levantar, ao deitar. Caminhando, deitado. É ensinar com a vida isso aí, né? Então, eu acho que os mestres também deixaram de ser intencionais. É assim que eu penso. Por isso que o povo está sendo destruído. É verdade. Alguém disse, se não me falha a memória, né, Francisco de Assis, que disse, pregue o evangelho. Se necessário for, use palavras. Verdade. Então, pregar com a vida, como o senhor disse, né, é mais importante do que meras palavras, né, porque a palavra em si é morta, mas o Espírito é que vivifica. Isso. E o senhor tocou no outro ponto importante aqui, que nesse contexto do profeta Oséias, era exatamente isso que estava acontecendo, que os sacerdotes, ou seja, aquelas pessoas responsáveis por conduzir o povo a Deus, levar o povo a Deus e Deus ao povo, estava fazendo com que o povo se desviasse do caminho correto. Porque em algum momento Deus vai reclamar. O contexto daquela época, os sacerdotes estavam conduzindo o povo à idolatria, a costumes pagãos. Né? E isso é muito interessante. Vamos entender hoje também, né, o poder da palavra para transformar, edificar e preparar vidas para o propósito de Deus. Gostaria que o pastor Bruno comentasse um pouco sobre isso. A gente até estava comentando outro dia, quando Josué estava para ser preparado para liderar o povo de Deus, e a palavra de Deus fala lá em Josué capítulo 1, né, no versículo 8, fala assim: não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás, né? Amém. É a palavra de Deus em todo momento nos instruindo para guiar e conduzir não somente a nossa vida, mas a vida, né, do povo, da igreja, dos que estão ao nosso redor. É importante demais. A questão de construir, edificar, né? O próprio apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Toda palavra é inspirada por Deus, né? Para retarguir, para corrigir, né? Para instruir. E isso tudo vem trabalhando as nossas vidas e, de alguma maneira, travando uma batalha contra esse século, né? Contra esse mundo, porque os valores que é ensinado aqui são totalmente ao contrário dos valores que são pregados na sociedade atualmente, não é verdade, pastor? Eu percebo que quando o Senhor diz que a verdade liberta, é isso que o ensino faz. Sim. Né? Por que o ensino transforma? Porque ele joga uma luz na nossa escuridão. Ele desconstrói tudo aquilo que nós pensávamos e voltamos à origem, aquilo que é base, que é fundamental, que o próprio Deus nos constituiu. Então, sem esse ensino, a pessoa anda na ignorância. E mais do que andar na ignorância, é ser ignorante, de ignorar o ensino. Verdade. E eu vou dizer por mim, pastor Adriano, eu vim de um meio pentecostal assim. Eu me converti numa igreja mais tradicional. Depois eu tive uma experiência com pentecostalismo ali. Cara, era só poder de Deus. E ensino era muito pouco, assim, vai na fé. Deus vai usar, e Deus usou mesmo, e Deus fazia mesmo. Mas essa ignorância, ela teve um início, mas ela teve que ser interrompida pelo conhecimento. Chegou uma hora que eu me vi necessário de aprender, e o que eu vejo que muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes por ignorância pessoal, ela abandona o ensino, ela acha, eu não preciso de ensino. E é o ensino, a instrução que te traz clareza. Isso pode, isso não pode, isso não faz dessa forma. Por que Deus deu medida para as coisas? Tudo que Deus criou, ele deu medidas. Vai fazer dessa forma. Pele de texuco, fala sério. Então, até assim, as cores, né, pastor? Na construção do tabernáculo, Deus trouxe uma clareza, uma orientação para tudo, até as cores das cortinas tinham um significado. O púrpura, o carmesim,
E não era o azul, e não era o tão branco. fácil essas cores, não. Tinha tecidos ali. Você vai fazer um azul púrpura. Você pega a caramuja ali e coloca ele para cozinhar, a certa temperatura no fogo, ele libera uma tintura, Verdade. o tecido era tingido. Verdade. Cara, então assim, a instrução, ela te orienta a fazer da forma certa. Sabe, sem instrução, o povo não só perece, pastor, o povo cansa. Porque o que te cansa é fazer uma coisa sem ser ensinado. Você vai cortar uma madeira, você pode cortar na força do seu braço. Mas se você tiver um tutor, um ensinador, um mestre... A forma correta, a forma é o de instrumento correto. Então, para mim, o ensino ele é totalmente transformador. A gente está com a pedra no ensino. A nossa ignorância está com a pedra no ensino até hoje. Principalmente nós brasileiros, sabe? Não vou falar de outra cultura mais profunda, mas vou falar de nós. Nunca tivemos tanta Bíblia, nunca tivemos tanto material didático, nunca tivemos tanto canal de podcast como hoje, mas o povo também não interessa mais pelo ensino. É verdade, é verdade. Tem que ensinar. É verdade. Nós vamos entrar num outro tópico aqui, que é a questão da base bíblica. O que a Bíblia nos orienta? Qual que é o exemplo que a Bíblia nos dá para que nós possamos investir no ensinamento, né, nos nossos púlpitos? E, em primeiro lugar, é o maior exemplo, porque Jesus era um mestre. Jesus é um mestre, né, de excelência. E eu quero até ler um texto das Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, onde Jesus vai dizer: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é isso? O contexto desse versículo, pastor Ricardo e pastor Bruno. Jesus tinha curado um enfermo no sábado. E os homens religiosos, os judeus religiosos, eles começaram a perseguir a Jesus. E aí Jesus, quando fala sobre isso em João 5,39, em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: vocês até conhecem as Escrituras, mas vocês precisam, se vocês acreditam nessas Escrituras, vocês precisam acreditar também o que elas falam sobre mim. E no final, quando ele fala, porque são elas que de mim testificam, não há outro assunto, pastor Bruno. É interessante que Jesus, ele cumpre a lei. Ele cumpre toda a lei corretamente, né, com o entendimento correto. Porque, de alguma maneira, né, o povo estava criando brechas na lei e servindo a Deus da sua própria maneira, né, Verdade. seguindo simplesmente um ritual. Agora, quando vem Jesus, ele é chamado várias vezes de mestre. Sim. Ele cumpre toda a lei, né? Ele cumpre todos os mandamentos da forma correta, que é o quê? O coração entrega ao Senhor, a vida entrega ao Senhor. E esse ensinamento que Jesus passou, mais com a sua própria vida, é o que nos impactou até hoje, né? Que impacta a nossa vida até hoje. É tão extraordinário e Jesus, quando ele vai justificar o que ele está fazendo, ele fala, volta para a Escritura. Porque verdade. Isaías 35, 4 e 5 diz, consolai, consolai. Porque quando ele vier, os cegos enxergarão e os surdos ouvirão, os coxos andarão. A palavra diz, quando o Messias vier, vai haver sinais. Aí, João manda perguntar assim, vai lá e pergunta se é ele. O que ele responde? Os cegos andam. Ele responde a Escritura. Ele fala, os coxos andam. Cara, pega a minha vida e volta na leitura. Aí quando Nicodemos vem, que depois nós vamos entrar, sim, ele diz assim, eu sei que você é mestre, não pelo que você prega, mas ninguém faz o que você faz se Deus não for contigo. Verdade. Ou seja,
a minha parte religiosa não quer te aceitar. Mas quando eu olho para a Escritura, eu fico tentado, será que é ele? Porque os coxos andam e os cegos enxergam. Oh, glória. Então, Jesus está a examinar a Escritura. Cara, e eu vou um pouquinho a mais, o pastor Adriano, ali no Salmo 1, esse conceito de antes ter o seu prazer na lei do Senhor. Cara, a gente está lendo Bíblia como revista, por isso que aqui a palavra examinar, você vai no médico, o que o médico vai te examinar, cara? O médico vai te examinar Vai por fazer fora. um check-up, vai fazer uma lista de procedimentos. Por fora, ele vai olhar teu ouvido, teus olhos, tua pupila. Pressão. Mas daqui a pouco ele vai começar a te examinar por dentro. E esse é o problema. A gente passa por cima, a gente lê Bíblia como se fosse jornal, notícia, super, da banca de revista. Você não para. A Bíblia é um livro vivo. Verdade. Viva e eficaz. Oxe, é o verbo, mano. Então, como é que você vai passar pela Bíblia? Pô, pastor, mas eu não tenho as revelações que o senhor tem. É porque você não examina. Para, remoe um versículo. Às vezes a gente fica como pregador, querendo fazer aquela pregação de 30 versículos. Às vezes pega 2 ali. Mas pega um, cara. Pega um e vai fatiando. E eu acho lindo aqui o dom do mestre, para pastor Adriano, que o mestre tem esse dom, cara, de pegar um versículo e fatiando. Ele examina, ele lê com entendimento. Por isso que Jesus estava devolvendo o povo para a Escritura. É verdade. Examinai. É verdade. No episódio passado, pastor, nós falávamos aqui, nós demos até um exemplo de como Deus, a multiforme graça de Deus, o senhor está falando de examinar o texto, com certeza já aconteceu com o senhor também várias vezes, de o senhor ler um texto hoje, Deus falar algo com o senhor, daqui um ano, se o senhor ler esse texto novamente, Deus vai falar outras coisas, vai trazer novas revelações, novas clarezas, né? E hoje, nos dias que estamos vivendo, para os dias de hoje, nós necessitamos, né, a cada dia mais, de examinar as Escrituras, porque são tantas heresias pregadas que vão contra a palavra de Deus. Ontem, uma irmã da nossa igreja, ao final da nossa escola, me mostrou um panfleto, pastor Bruno, de uma igreja cristã, evangélica, onde falava do Deus Mãe. E nós acreditamos, né? Ontem eu ministrei sobre o Espírito Santo. Ontem nós começamos uma série de estudos sobre o Espírito Santo. E eu falava da Trindade. São 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É nisso que nós cremos. Uhum. Então, é necessário que a gente conheça, para que a gente não seja jogado por todo o vento de doutrina, como diz Paulo, né, de um lado para o outro. Não, e você vai encontrar pessoas boas que eu digo, bons cristãos, temente a Deus, mas em congregações e em reuniões que filosoficamente não, que biblicamente, cara, tem um erro gritante, grotesco. E nós, que não somos tão mestres, estamos aprendendo, olhamos e falamos, cara, não, isso aí é uma heresia, não tem como estar ali. E aí a pessoa, hoje, ela aceita aquilo. A gente já viu cristãos que temem a Jesus, que amam a Jesus, depois voltar a ser adorador de Maria. Ou voltar para um candomblé, voltar para o espiritismo, depois de ter convertido e batizado. Sim. E aí você fala, cara, mas será que foi fundamentado a palavra? Não entendeu a graça, né? É uma coisa tão interessante sobre a importância do ensino, que ele é processual. É dia após dia. É um processo. Né? E aí a gente vai construindo esse ensino, vai fundamentando esse ensino como pilares, né, para embasamento da nossa fé.
é muito interessante, porque nós estamos numa sociedade que ela é muito imediatista, pastor. Muito imediatista, Adriano. Porque as coisas vão acontecendo e a gente quer que aconteça rápido, quer chegar no conhecimento rápido, mas a palavra de Deus é dia após dia. Hoje eu entendi isso, amanhã eu vou entender aquilo. Mas nós queremos tudo de uma vezada só. E aí vamos para a internet e temos acesso à informação. E isso, às vezes, causa mais confusão do que entendimento. É verdade. Né? Então, assim, se a gente dá um passo de cada vez numa construção, numa edificação, assim a nossa fé vem sendo embasada. A própria palavra de Deus vem sendo assim. Você vê o apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira com os neófitos, ele escreve de outra maneira com seus discípulos, ele escreve de uma maneira com Timóteo, ele escreve de outra maneira com Tito, né? Porque ele entende a estrutura e vai construindo, né, um embasamento forte na fé. E isso é importante. Por isso a escola dominical todo domingo. Mas eu já falei de evangelho, mas nós vamos falar de novo de evangelho. Verdade. Mas eu já falei, nós já estudamos Josué inteiro. Não, mas vamos estudar de novo. Né? Por quê? Porque é um processo, é processual. Né? Nós temos aí todo mundo que tem mais de 20 anos de crente e nós lemos a mesma Bíblia, né? Os mesmos textos. E Deus fala dia após dia, né? Com novidade de vida. Essa é a importância do ensino. Quando a Escritura diz seguir a santificação, é algo contínuo, é ando, endo e indo. Verdade. Ok? Então, assim, é uma ignorância nossa, eu tenho 9 diplomas, ignorância nossa de parar para pegar um diploma de 2 anos de um seminário e pensar que ficou ali. Sim. Né? Se você não cavar, uma coisa que eu aprendi, depois que eu aprendi, eu gosto de ver sempre assim, tem livros de faculdade mais grosso do que a Bíblia, com mais palavras do que a Bíblia, ok? Só que a Bíblia, ela não é extensa, ela é profunda. Glória a Deus. Né? A Bíblia é mais profunda do que extensa. Então você vai ler um livro, é comum nosso pegar, vamos comprar um livro. Quantas páginas esse livro tem? A gente quer saber o número de páginas. A gente fala, 150 páginas, eu leio num dia, leio em 2 dias. Lá na pescaria agora eu li 30 páginas em 1 hora que eu tirei. Né? Então, só que você vai pegar a Bíblia, ela não é contada em páginas. Né? Então, se você não gastar tempo para aprofundar, para mergulhar nas Escrituras, você vai ficar como a palavra do semeador, que caiu entre as pedras, que até cresceu, mas não tinha raiz de sustentação. Aonde nós estamos falando? Não há exame das Escrituras. O ter o seu prazer na lei do Senhor prazer é a palavra íntima ali para relacionamento conjugal. Então, você pode ter uma intimidade com a Escritura que vai gerar um prazer na tua vida comparado a um prazer de um marido e uma esposa, que é prazeroso o dia que namora. Cara, o dia que você está... Nós aqui já tivemos várias experiências assim, que você vai ler na Bíblia, daqui a pouco as lágrimas vêm, daqui a pouco vem um fogo dentro. A Bíblia sai daqui e entra para casa, fala, cara do céu... E aquele texto te pega o resto do dia. As palavras saltam, né, pastor? Verdade. Maravilhoso. Interessante também, Jesus, ainda falando de base bíblica, né, para o ensino nas igrejas. Jesus, como mestre, o pastor Bruno até comentou aqui no início, ele ensinou nas sinagogas, Jesus ensinava nas montanhas, nas casas, mas antes disso, Jesus, ele sentou para ouvir. Interessante, no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, tem uma passagem onde conta que os pais de Jesus saíram de Nazaré e foram até Jerusalém para uma festa obrigatória dos judeus. E cumprido os dias ali da festa, os pais de Jesus voltaram para Nazaré e depois de uma caminhada de um dia, eles sentiram falta de Jesus. E aí eles voltaram a Jerusalém para buscar Jesus. E quando chegaram, Jesus estava sentado na sinagoga. Então,
E Jesus, ele serviu de exemplo vivo. Jesus, ele foi batizado. João Batista não queria batizar Jesus. Jesus falou, não, é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus, ele orou. Jesus, ele jejuou. Então, mais do que palavras, né? Jesus ensinou com a própria vida, né? Como exemplo. Maravilhoso, né? Esse texto me deixa apaixonado, cara, porque Jesus tinha 12 anos, igreja. 12 anos. 12 anos. Chegou diante dos doutores da lei, cara. Chegou diante dos mestres. E começou a conversar de Bíblia. E os caras ficaram doidos. Os caras ficaram apaixonados com o ensino de Jesus. Ele deixou os doutores da lei. Tipo assim, vou usar uma metáfora para quem está nos assistindo. É o dia que você vai no campo de futebol da escolinha. Chega lá, você vê um moleque de 12 anos. O Messi. Chapelando, cruzando, fazendo bola. Que isso? Acima da média. Poxa, você vai falar, o que esse menino vai ser no futuro? Eu imagino, assim, pastor Adriano, o que foi para o céu conter Jesus até os 30, cara. Meu Deus. Porque se com 12, mano... Já tava brilhando, já. Nós, um menino de 12 anos, pregando, a gente já coloca ele para pregar aí, porque já acha que já tá pronto, né? É isso mesmo. Mas Jesus aí, ele vai dar uma aula teológica Meu Deus. e volta para casa. E vai ajudar o pai dele na carpintaria. Vai lá, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. É o exemplo do processo, né? Até nisso Jesus pregou para nós, né? Claro. De viver todos os processos, né, cara? De viver todas Esperou, né? Aguardou o tempo, né? De cada estação. Esse ensino de Jesus, essa submissão a ele, a obediência, de nem se gabar pelo que podia ensinar, mas se submeter a sentar, isso que o pastor Adriano está falando. E fica aqui um conselho para você que está começando, para você que é mestre. Isso já virou uma frase gospel, vamos usar essa expressão, mas é uma realidade. Quem não senta para ouvir não está apto para levantar, para ensinar. Então, você vai precisar ouvir. Todas as profissões que temos hoje, o médico, ele cura um professor, mas quem ensinou o médico foi o professor. Então, todas as profissões que existem, ela é parte do princípio que o mestre teve que ensinar. Então, por mais que você seja qualquer formação, um mestre teve que te ensinar. Daí a importância de sentar para ouvir e de receber de um mestre uma direção. Né? Amém. E dando sequência no que o senhor acabou de falar, pastor, uma outra base bíblica, né, para o ensino na igreja. Em Mateus 28, eu quero ler o texto aqui, no texto conhecido como a Grande Comissão. É o ID. Uhum. Jesus vai dizer assim nos versículos 18 a 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Todo o poder me é dado no céu e na terra. Versículo 19: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ele repete a ordem. É uma ordem. Está no imperativo, ensinai. No versículo 20, ele repete: ensinando-as guardar todas as coisas. Que coisas? O Evangelho, a palavra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus, ele enfatiza, ele repete a orientação. Antes de batizar, antes de ser discípulo, antes de fazer discípulo, ensinar.
Ensinar o quê? O evangelho. O que me chama a atenção nesse texto, porque a grande comissão. O que é comissão? A palavra comissão ela pode ter vários significados, mas neste texto, a palavra comissão é tarefa. A grande tarefa aos discípulos. Fazer outros discípulos, mas antes disso, ensinando. A guardar tudo o que eu tenho ordenado. Perfeito. Esse impulso de Jesus, essa ordem de Jesus, não é só ide e ensinar, é fazer discípulos, que é a mesma, em outra tradução diz fazer discípulos. Você vai pegar a ideia central aqui de Cristo, é que não é sobre fazer culto de domingo. Sim. Né? A grande questão é que a gente, assim, nós entendemos assim, eu vou no culto, eu vou para o culto, eu culto. Irmãos, o culto é quando nos reunimos em torno da celebração do que Deus é, e nem é do que Ele faz. A gente tem culto só em cima do que Ele faz, e amém, a ação de graças é válido, precisamos ser gratos. Amém. Mas nós precisamos entender o culto, né? E aí, quando você vai ao culto, é um momento de celebração e tudo. Mas o que Jesus está querendo da igreja é que ela não é que ela faça, viva de culto, mas que ela faça discípulos. E só tem uma forma de você fazer discípulo, pastor Adriano, dedicando ao ensino. Instrução. Instruindo. O seu primeiro discípulo, você que está me ouvindo, talvez pense, esse assunto é para pastor. Não, vou dar uma palavra para você. O seu primeiro discípulo está na sua casa. Ok? Para o marido é esposa e filhos. Para os pais é os filhos. Então, você tem um encargo divino de gerar um discípulo. Então, essa base bíblica do id, tá, eu vou fazer o quê? Pastor Adriano falando de comissão. O que você quer que eu faça? Eu quero que você ensine, que você instrua e que você construa. Ensinar, foi o que ele começou o podcast dizendo, pastor Adriano, para edificação. Nós estamos construindo. Então, o ensino gera instrução que tem que gerar edificação. Nós estamos construindo cristãos. Verdade. E sobre qual fundamento? Vede qual é o fundamento. Né? Fundamento é a base. E se nós não usarmos a base correta, o ensino correto, o pastor Adriano está falando a base bíblica. Cara, a base bíblica está firmada na base da pedra de esquina, que é Cristo. Por isso, aí voltamos rapidamente, a base bíblica não é o pastor da tua igreja, a base bíblica é Jesus. Porque se for eu, o pastor da minha igreja, se eu me desviar, todo mundo desvia. Então, aí voltemos para a base original, que é Cristo. É verdade. É interessante que essa questão do ensino, ela é fundamental, e até Cristo voltar, estaremos aprendendo e ensinando, né? Não tem fim, olha, vocês vão ensinar até tal ponto, vocês vão ensinar até tal medida, não. É até o quê? Até a própria volta de Cristo estaremos o quê? Ensinando e ao mesmo tempo aprendendo. Né? Isso traz para nós esse senso de continuidade, né? Ensinar a próxima geração, edificar a próxima geração, porque nós não estaremos aqui a vida toda. Né? Uma coisa importante a se dizer é edificar para as próximas gerações. Né? Eu construí uma base, meu pai construiu uma base forte para mim, para eu andar nela, e eu vou construir uma base forte para o meu filho andar nela. Mas qual é essa base? Cristo Jesus. Né? Uma das coisas que eu ensino para o meu filho e que eu peço a Deus, não é para ele saber só de letra, né? Mas para ele ter uma experiência com Cristo. Isso aí. Uma experiência. Eu falo, Deus, dá uma experiência para o Rubem. Uma experiência de Cristo, a ponto que quando vier novos ensinamentos, novas doutrinas, ele não se abalar. Verdade. Porque ele conhece a palavra e ele tem uma experiência com Cristo. Glória a Deus. Isso é fundamental. Isso é a minha missão. É a minha missão. É o grande legado, né, pastor? Sim. Que nós, como pais, nós podemos deixar para os nossos filhos. Né? Em cima disso que o senhor disse, né, dessa continuidade, eu costumo dizer que nós estamos em construção.
Sim. O apóstolo Paulo fala sobre isso, pastor Ricardo. O apóstolo Paulo vai dizer: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, Aleluia. aquilo que é em parte será aniquilado. Nós só vamos saber tudo, para você que está nos assistindo. Não se preocupe com o processo. Não se preocupe com o processo. Nós estamos em constante construção. Porque nós só vamos saber de tudo, né? Como realmente nós somos, como diz a palavra, lá na glória. É maravilhoso quando você fala desse texto, que está lá em 1 Coríntios 13, né? Sim. Que anteriormente ele fala do amor. E ele dá uma aula de amor ali, né? E aí a gente vê, quando a gente vê o mundo pregando o amor e a gente entende o amor de 1 Coríntios 13, a gente fala, cara, a gente está muito por fora. Temos muito que aprender ainda sobre... Que amor é esse? Que amor é esse? É verdade. Ensinar é um grande desafio, né? Eu estava lembrando aqui, eu tenho 2 filhos adolescentes. E por muitas vezes vem cada pergunta. Outro dia minha filha, hoje ela tem 13 anos. Outro dia ela me perguntou: papai, se existe a Trindade, se Jesus e Deus são um só, quando Jesus estava falando com Deus, ele estava falando com ele mesmo? Meu Deus do céu! É um grande desafio. Ensinar é um grande desafio. E aí eu tive que explicar a Trindade, né, o papel de cada um. Né? Na Trindade, são 3 pessoas distintas, que é nisso que nós acreditamos, cada um com o seu papel próprio, mas os 3 sendo um só. A mesma essência. A mesma essência. Ontem eu falei sobre isso, pastor Ricardo, porque Jesus, ele diz em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, que enviará outro Consolador, ou seja, outra pessoa. Ele usa ali 2 palavras gregas, que é allos parácletos. O allos quer dizer outro, mas da mesma espécie. Outro igual. Não é maior, não é menor, é outro igual. E paráclitos é chamado para ficar ao nosso lado. Isso é tremendo. E dentro da essência do Cristo que te ensina, o João 16:13 diz que quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará. A palavra guiará aqui é ensino. Glória a Deus. Né? Então, assim, você vai ter um Jesus mestre. Nicodemos fala: mestre, eu reconheço que és mestre, né? Jesus é mestre, mas você vai ver o Espírito Santo, nós falando da essência, que o papel dele é continuar nos ensinando. Logo, o ensino contínuo que o pastor Bruno estava citando, essa continuidade de aprendizado, quanto mais profundo no Espírito Santo, mais conhecimento. Aí que eu acho lindo, porque Jesus está do lado de fora e você está assistindo o seu mestre. Mas quando ele sobe, ele coloca o mestre dentro de nós e nós não somos o mestre. Glória a Deus. Mas o mestre habita em nós. Glória e aí, a Deus. quando você está lendo as escrituras, ele fala: deixa eu te explicar isso aqui. Aleluia. Jesus é o tema central da Bíblia, é o tema central de nossas vidas. E ele fala assim: quando o Consolador vier, não falará de si mesmo. Oh, glória. Testificará de mim. Aleluia. Maravilhoso isso. Isso é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, falar de ensino, né? É muito bom. Principalmente para quem está nessa pegada, né, pastor? Nossa, Deus. Nós Bom, que muito bom. estamos ali ensinando, né? O apóstolo Paulo, ele ensina também os seus discípulos, né? E tem um texto em Tito, ele falando com Tito, perdão. Tito estava em Creta, né, uma ilha na Grécia, e Paulo vai dizer a Tito, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: ensina o que convém à sã doutrina,
Primeiramente, que é importante a gente entender o que é doutrina, porque Paulo, no capítulo 2 de Atos, ele vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Então, Paulo está ensinando o seu discípulo a ensinar o povo de Creta, ali na Grécia, a sã doutrina. O que é a sã doutrina? São as escrituras. E Atos 2:42, eu quero ler esse texto. É o Lucas, né, que fala do Atos 2. Isso, perdão, desculpa. Perdão, Paulo fala a Tito, Isso, né? Desculpa. Não, Paulo fala a Tito e o Lucas, que escreveu o livro de Atos, né? No capítulo 2, versículo 42, ele vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, depois da descida, do derramamento total do Espírito Santo, onde a igreja começa, ali em Pentecostes, né? Então, depois disso, já capacitados, nós vemos os apóstolos saindo para pregar. Pedro, por exemplo, pregou ali depois de Pentecostes, logo depois, para uma multidão onde 3.000 pessoas receberam o evangelho e foram batizadas, né? Então, qual que é a doutrina dos apóstolos? É o evangelho. Sim. Exatamente. O que eles pregavam? Eles pregavam o evangelho, pregavam Cristo, pregavam arrependimento. É interessante que a gente vem construindo podcast aqui, né? E a gente vem falando da lei e vem fatiando um pouco da lei. E agora já chegamos no evangelho. E é interessante. A construção. É uma construção tão maravilhosa. E nesse momento, em Atos 2:42, a gente percebe algo muito que a gente vive hoje, né? Vivendo a doutrina, comunhão, partir do pão, oração. Isso tudo é bíblico. Isso tudo é bíblico. Nos ensina muito. Isso, né? que a nossa comunidade vive é Bíblia. Né? Por que a nossa igreja tem tantas mesas? Por que a gente se reúne tanto para orar, para comer, para viver essa comunhão? Porque é pontual. A Bíblia mostra isso. A doutrina dos apóstolos mostra isso. Não é um ajuntamento sem propósito. Não é um ajuntamento sem propósito. Mesmo que se a gente sentar aqui para tomar um café com leite, Deus vai vir, porque nós estamos falando da palavra de Deus e vamos estar comungando da mesma fé, do mesmo Espírito. Verdade. E isso é importante demais, né? É verdade. Eu vejo um mestre escrevendo para outro mestre. Sim. E o mestre-chefe, vou usar essa expressão, falando com o mestre aprendiz, que é Tito. E Paulo, Paulo, como fariseu de fariseu, Paulo é um mestre, ele é um apóstolo mestre, ok? Paulo não é um apóstolo profético. Como a Bíblia diz que havia mestres e profetas em Jerusalém, em Antioquia, é um tipo de profeta que profetiza ensinando. Então, às vezes, a gente está misturando tudo nesse tempo aí, as pessoas elas precisam entender os ofícios. Segundo, que aqui há um puxão de orelha de Paulo, assim, não é nem que Tito estava ensinando errado, mas qual a razão de eu te enviar para Creta? Para que você coloque em ordem. A palavra em ordem é a mesma ali para quem coloca os ossos no lugar. É o quiroprata. Então, eu estou te enviando para você colocar a honra onde é honra e não ser bajulação. Eu estou te colocando para enviar submissão aonde não é escravidão. Então, organiza. E, para mim, a maior tentação dos mestres nesse tempo é conservar a sã doutrina. O que é sã? Sã, eu fiz questão de olhar aqui agora no original. O Senhor está dizendo, é a saúde, é estar saudável. Irmãos, você que nos assiste, tem ensinos tóxicos, tem mestres tóxicos, tem amantes de si mesmo, tem gente caçando, pegando versículos isolados. Você vai aprender isso aqui nesse podcast, com esses meninos
que são mestres, sobre... vamos falar de o que é uma doutrina, o que forma uma doutrina. Um versículo é base para uma doutrina. Então, cara, aí o cara pega um versículo isolado. Eu peguei um casal de namorado que engravidou antes de casar, né? Caíram. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu falei, pastor, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Meu Deus. Aí eu falei, uau, agora eu conheço até de Bíblia, mano. Cara, realmente, e diz mesmo. Mas o Espírito é forte, continua. Não, continua falando. Eu queria ler aonde que diz que pecado é vitamina. Porque se a carne tá fraca, eu queria, cara, vai plantar fava. Então, assim, aí nós estamos vendo esses dias em que os mestres, o ganancioso, ele vai pegar o ensino bíblico para ganância. O orgulhoso vai pegar para o seu próprio orgulho. O soberbo vai pegar os versículos que endireitam a sua própria soberba. Então, o ensino que convém, a sã doutrina, guarda a tua opinião para você e ensina o que a Bíblia diz. Eu vejo púlpitos com receita de comida. Eu vejo púlpito com cruzeiro e atlético. Eu vejo púlpito com teorias, com filosofias grego-romanas. Quando Daniel tem a visão, fala, ó, nós enfrentamos o príncipe da Pérsia, agora. Estão lutando aí. Depois virá o príncipe da Grécia. A Grécia é o berço do intelectualismo. É o que estamos vendo na igreja hoje. Filosofias de púlpito e escritura zero. Escritura zero. Filosofia humanista. Não, você precisa. Você merece. Você que está me assistindo, você merece. Merece uma cruz. Negue a si mesmo e siga-me. Glória a Deus. Verdade. Tem um pastor amigo nosso que costuma dizer que muitas vezes, né, pregamos a Bíblia, mas não pregamos o Evangelho. Nós temos que tomar muito esse cuidado, né, pastor? De pregar. Muitas vezes a gente fala sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés. Cara, as escrituras todas, toda a escritura, como Jesus disse, aponta para Cristo. Tudo aponta para ele. É uma coisa muito interessante que não existe evangelho sem cruz, né? E aí, quando nós partimos passando a doutrina, de alguma maneira nós partimos para a contramão do sistema. A gente começa a andar na contramão do mundo. E aí a gente faz, querendo ou não, mais inimigos do que amigos, né? Porque não pregamos o que o povo gosta, né? Não pregamos o que o povo quer, o que as pessoas querem, porque a palavra de Deus, ela ensina o quê? Uma renúncia, né? Negar a si mesmo, viver nessa contramão. Não que eu sou do contra, não, é porque a palavra de Deus diz algo totalmente contrário que o que está sendo pregado hoje. O que a igreja primitiva viveu, que o pastor Adriano estava lendo, Sim. O Atos 2, e todos os dias, eles permaneciam unidos em oração. A gente está vivendo individualismo, que dirá unido, né? Participando na comunhão, sentando para ter mesa, relacionamento. Nós estamos tendo relacionamento virtual e não tem mais toque. Aí nós estamos vendo que havia um desprendimento. Eles partiam o pão entre eles, vendiam suas propriedades e repartiam, e nenhum deles tinha falta de nada. Ah, meu pai do céu! Tinham tudo em comum. Não, tudo tinha um fim apontativo. Aí você vê o quanto que nós estamos distante daquilo que é original. É verdade. A gente caminhar um pouquinho aqui. Vamos lá. O próximo tópico vai falar sobre por que o ensino é tão essencial. O primeiro item aqui, porque fortalece a nossa fé. Claro. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir os fundamentos, os rudimentos, né? A sã doutrina, ela fortalece a nossa fé. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu era criança, aos 7 anos. Eu fui levado à igreja evangélica por uma vizinha, aos 7 anos de idade. E frequentei a igreja, ouvi os fundamentos na escola bíblica
dominical por 4 anos. Com 11 anos eu parei de ir na igreja. Mas ao longo da minha juventude, os ensinamentos que eu tive não se apartaram de mim. Aquilo ali me sustentou, pastor Bruno, pastor Ricardo. E eu vivi a minha juventude, né, regaladamente, vivendo o que eu quis, mas eu sentia um desejo, ardia dentro de mim um desejo de voltar, quando até aos 21 anos, com 21 anos eu voltei para o Evangelho. Né? Muito em função daquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical aos 7 anos de idade. Sim. Isso é a interação das Escrituras com as nossas vidas, onde ela pode gerar fé, cara. Onde ela gera a palavra, a fé, ela tá ligada à palavra esperança. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E esperar é ter esperança. Quando eu leio as Escrituras, a minha esperança ela é ampliada. A minha fé é renovada. O meu espírito é avivado. E esse é o poder que há nas Escrituras, essa interação, essa comida. Você olha para um alimento, você não olha para um alimento pensando nas vitaminas que ele tem. Verdade. Mas você o come. Na maioria das vezes por desejo. Estou na frente de comer uma banana, com vontade de comer uma maçã, a fim de chupar uma laranja. Só que aquilo ali, você comeu com a finalidade da degustação de desejo. Mas aquilo tem uma interação com o teu corpo incrível. E por que os crentes estão anêmicos? Porque eles pararam de mergulhar na Escritura. Por isso eles não comem, logo não tem a vitamina C, a D, já não tem mais a B12, o seu corpo já está desnutrido. Então, a fé que é fortalecida na palavra é quando o seu sistema imunológico físico precisa estar forte e o seu espiritual. É a mesma aplicação. Incrível como Deus deixou, pastor Adriano, no nosso contexto de vida. Tudo que exemplifica o poder das Escrituras, tudo que é apontativo. Você fala, as estações do ano são fases. As fases da vida que a gente passa. A lua, com as suas fases. Cara, tudo é demonstrativo. Você vai pegar tudo que o ser humano é, que é terra, que é pó. Quando você estuda o solo, as propriedades que há no corpo humano tem no solo. Mostrando que o homem é pó, é terra. Verdade. Aí nós temos mais água no corpo. Cara, então você vai vendo assim, precisamos estudar a Escritura, olhar para a Escritura e comer da Escritura. A grande virtude, e aqui vai para você que está nos assistindo, é que às vezes a gente comete uma falha de estudar e não provar, ok? Então você estuda para pregar, mas você não come as suas próprias palavras, a palavra pregada ou a vida de Cristo. Não estude Deus, prove Deus, coma dele. É uma experiência que o pastor Bruno falou. Eu quero que o meu filho tenha uma experiência. Se você tiver uma experiência com Cristo, ninguém te tira da presença mais não. Verdade. É interessante quando a gente fala de profetas mestres, que o profeta Ezequiel, ele tem a visão do rolo e ele come o rolo. O rolo era o quê? Era o pergaminho, eram as escrituras. E ele comia, né, na visão de Ezequiel, ele comia as escrituras, né? E ela era doce ao paladar. Olha como que é interessante E Apocalipse vai dizer, né? Que achei o livro, eu comi. Na minha boca era... doce. E no meu ventre? Amargo. Como é que é doce ao paladar? Oh, meu Deus. É o vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, você vem como está. Mas aí depois você vai para Lucas. É isso mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Exato. Oh, glória a Deus. Um outro ponto importante aqui. Por que é essencial o ensino? Porque o conhecimento bíblico ele nos dá firmeza contra falsas doutrinas. Nós até já citamos aqui. Jesus ele ensina que no final dos tempos surgiriam muitos falsos mestres e falsos ensinamentos. Falsos apóstolos. Exatamente. Eu quero ler um texto em Efésios, no capítulo 4, versículos 14 e 15.
onde Paulo ele orienta sobre o propósito dos dons. Forte esse texto. O propósito dos dons. E Foi no pregado versículo... ontem para o acampamento de jovens esses 2 versículos. Deus está trazendo um alinhamento aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus, confirmação. Então, Efésios 4, 14 e 15 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulamente. Antes, seguindo a verdade, o que é verdade? Cristo é a verdade, ele é a palavra encarnada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos, né? Fala de amadurecimento. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, em dias em que temos visto, né? Em dias de relativismo. Sim, muito forte isso. Né? Se Então, faz podcast só para falar disso. É verdade. Em dias de relativismo, se faz mais do que necessário nós nos fundamentarmos e não agirmos como meninos, não mais. Né? Que possamos amadurecer para não sermos jogados de um lado para o outro, por toda sorte. É isso aqui, não. Né? Hoje isso é pecado, amanhã já não é mais. O que as Escrituras falam sobre isso? Quando o apóstolo Paulo fala que para aquela igreja que ele considera a igreja de Éfeso madura a certo ponto, que ele ensina libertação para ela, batalha espiritual para ela, guerra espiritual, armadura divina, ele ensina para essa igreja. Mas ele está dizendo assim, olha, não seja mais, ou seja, você era, não seja mais menino. A questão do menino aqui é que há uma diferenciação entre inocência e ingenuidade. A inocência da criança faz ela brincar com a cobra. Que bonitinho, a cobra enrola na sua mão. Ingenuidade é um adulto brincar com cobra. Então, assim, olha, a inocência, ela protege você na pureza. Mas a ingenuidade na ignorância. Brincar com a cobra? Quem quer criar um jacarezinho pequeno? Não, ele vai ser meu amigo amanhã. Então, irmãos, Paulo está dizendo assim, cuidado com os ensinos que têm dupla intenção. Tem discursos corretos com motivação deturpada. Vamos para a Bíblia. Judas diz assim para Jesus, em João capítulo 12, para que esse desperdício de unguento? Podíamos ter vendido e dado para os pobres. Uau, que missionário! Achamos o evangelista missionário Judas Iscariotes, o cara que faz ação social. Jesus não alimenta, Jesus é fraco, Judas é que é o cara. Nós podíamos ter vendido. Quantas famílias a gente abençoaria com cesta básica, com 300? Oh, aleluia! Irmão, nós sabemos que o discurso de Judas tem dupla interpretação. Né? Jesus falou, os pobres sempre vocês vão ter, vocês não estão entendendo o momento. Jesus, assim, foi clássico para responder ele, mas a motivação de Judas é que ele vendeu Jesus, então, assim, ele queria o dinheiro na bolsa. Então, o que Paulo está dizendo assim, cuidado para você não ser levado. Em algumas traduções, pastor Adriano diz, por ondas e ventos de doutrina. A gente está vindo tempos de ondas, modinha. Vem e volta, né? Vai e daí a pouco vamos voltar às modas dos anos 80, calça boca de sino. A gente está vivendo assim, nostalgias, momentos, vai e volta. E aí nós, como cristãos, estamos vendo ondas entrando para dentro da igreja. E aí muitos de nós, líderes, cedendo a isto, a gente acaba quebrando princípios, porque... ali faz. Eu não estou falando. Houve um tempo que quem tinha bateria na igreja era do inferno, era do diabo. Então, se a gente pegar isso como uma verdade, muitas igrejas não teriam bateria. Aí depois a gente descobriu que não é pecado ter uma bateria na igreja. Mas nós estamos falando de ensinos que vai dando um laço sutil, assim, o laço do passarinheiro, que vai vindo ali com
com uma carinha aveludada, daqui a pouco é uma heresia que vai ser aplicada no final. Um embaraço, né, pastor? Pode se tornar um embaraço. Exato. E aí enganam fraudulosamente. Eu vou contar uma experiência negativa aqui dentro disso. Eu fiquei uns 8 anos como pastor sem ensinar sobre dízimo e oferta. A gente escandalizou muito com dízimo e oferta em muitos anos. Então, eu por saudosismo, talvez, falei, não, eu não vou falar de dízimo e oferta na igreja. E eu fiquei muitos anos sem falar. E essa é outro tipo de ignorância, a ignorância da falta do ensino, aonde Deus corrigiu Oséias e talvez me corrigiria nesse sentido, porque eu fui para o outro lado. Não, eu estou vendo muita gente fazendo coisa errada com dízimo, eu também não vou ensinar sobre isso. Ignorância. Então, você tem que ensinar. E aí eu trouxe um cara para ensinar. Falaram comigo, não, o cara é bom, o cara tem um livro escrito e tal. Irmão, o cara falou assim, pastor, eu vou vir. E a oferta, o senhor não precisa me pagar nada meu. A oferta, quem entra no culto, eu fico com a metade, o senhor fica com a metade. Cara, isso tem muitos anos. Eu falei, tá, mas eu conheço quanto que entra de oferta na minha igreja. Eu tinha 300 pessoas. Resumindo, no culto entrava 300, 380 de oferta. E foi o que entrou. Primeiro dia, 380, no segundo dia, 480, 500 mais ou menos. No último dia, e eu falei com ele, eu não quero que você chame as pessoas na frente com tanto eu não aceito. Não aceito que você estipule o valor. Ele falou, perfeito. No último dia, ele trouxe uma palavra sobre Ananias e Safira. Gerou um pânico. E ele levantou uma oferta numa igreja de 300 pessoas, de R$33 mil. Cara, eu vim no outro domingo e pedi perdão para a minha igreja. Sabe? Então, Paulo está dizendo aqui, cuidado com a astúcia dos homens que ensinam fraudulosamente, que roubam a verdade em amor, que retira a verdade em amor, prega um ludíbrio que você que está me ouvindo às vezes quer ouvir. Você gosta disso. Eu vejo igrejas que trabalham com a ganância das pessoas, aí a gente critica, fulano lá só tudo é dinheiro. Mas quem está lá? Só quem quer dinheiro. Então, assim, a minhoca, ela tem o peixe que quer. Se eu quero outro peixe, eu tenho que mudar minha isca. Então, você vai sempre cair nas suas próprias tentações. Verdade. Para a gente já ir caminhando aqui para o finalmente, o ensino da palavra, ela forma discípulos. E interessante, né? Que a nossa escola, a nossa escola bíblica dominical, né, chamada carinhosamente como escola de discípulos, né, foi o nome que o Senhor sugeriu desde o início, né? Amém. E Jesus, ele foi o exemplo perfeito. Então, nós falamos aqui anteriormente, Jesus, ele foi batizado para servir de exemplo, ele orou, ele se retirou para orar e quando voltou, os discípulos que estavam com ele estavam dormindo e Jesus vai dizer, será que vocês não podem vigiar comigo, orar pelo menos por 1 hora? Exemplo para nós. Né? E Jesus jejuou, né? Sendo perfeitamente humano e sendo perfeitamente Deus ao mesmo tempo, né? Ele jejuou para manter aquele contato, aquela intimidade, né? com o Deus Pai e o Deus Espírito. Um outro ponto importante aqui é que o ensino da palavra transforma o comportamento. E eu acho interessante, pastores, que Paulo, há cerca de 2000 anos atrás, Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo, ou e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que há 2000 anos atrás Paulo já dizia isso. Hoje, né, já existem outros nomes, né? Metanoia, mindset. Isso aí.
Então, assim, essa transformação, né, do ser humano vem através do ensino da palavra de Deus. É perfeito, né? Mais uma vez, a partir do entendimento, né? Porque qual é o texto da palavra do semeador? Assim, para mim, um versículo-chave. Que ouvindo o evangelho do reino e não entendendo, o maligno rouba a palavra. Então, assim, quando você não entende a escritura, você não usufrui dela. Se você não usufrui, o maligno rouba. Então, o que o pastor Adriano está dizendo, a transformação está quando você ouve pela porta da fé, que o pastor falou, quando você trabalha a prática, você é transformado. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, a palavra ela interage na sua vida a ponto de mudar a sua conduta. E eu vou falar, se você tem ouvido a Bíblia, e não tem mudado de vida, tem algo errado. É verdade. A palavra de Deus, ela traz tantas instruções, né? Eu aprendo na palavra de Deus que eu tenho que honrar minha esposa. Eu aprendo na palavra de Deus que eu tenho que fazer a diferença nessa sociedade. Verdade. Eu aprendo na palavra de Deus que eu tenho que resolver os problemas. Eu aprendo na palavra de Deus que eu tenho que socorrer o órfão e a viúva. Né? Isso tudo é aprendido. Né? E aí entra a questão de ouvir e praticar. Né? Por isso que é o nosso manual de regra, a nossa regra de fé e prática. Né? Diante de tantas falsas doutrinas, o apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele fala assim, e não vos amoldeis né? a esse mundo, não tomarmos forma desse mundo. Exatamente. A única maneira de nós não tomarmos formas desse mundo é praticando a palavra de Deus, porque nós sofremos a influência do meio. Claro. Como que eu sou desse mundo, mas eu tô nesse mundo, mas não sou desse mundo? É verdade. Como que eu sou daqui, mas eu tenho uma pátria celestial? Como que eu aprendo isso? Através da palavra de Deus, não ia moldando essas coisas. E isso é tão interessante, a importância do ensino, porque eu sempre estou falando nisso, nessa constância, no dia a dia, no dia após dia, porque não tem outra maneira, né? Não tem outra maneira de trabalhar isso. A palavra de Deus fala muito sobre dinheiro, e o pastor falou sobre dízimos e ofertas, e cria uma barreira, mas como que eu vou entender? Aprendendo. Jesus falou muito sobre dinheiro, né? Falou. Existe realmente uma barreira, né? Jesus falou muito sobre dinheiro. E Deus chamou o dinheiro de Deus, né? Assim, ele não chamou Satanás de Deus, mas ele chamou o dinheiro de Deus. Mamon. Então, cara, isso é muito sério. É verdade. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, Jesus vai dizer, aquele que conhece as minhas escrituras, aquele que me ama é aquele que conhece e pratica Sim. as escrituras. Então, é muito fácil falar, quem ama a Deus? Eu amo a Deus. Talvez esteja na moda, né? Dizer que é crente, que é cristão. O que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo, né? É ser como ele é. Né? Então, aquele que ama a Cristo é aquele que conhece as Escrituras, como o senhor falou, e as pratica. Não é assim? E a gente já caminhando para o final, né, do nosso podcast, para esse episódio de hoje, um exemplo prático. Eu gostaria de falar aqui 2 exemplos, 2 testemunhos, rapidamente. Nós tivemos ontem eu estava ministrando na escola sobre o Espírito Santo, e nós tivemos um testemunho de uma irmã ali, que ela testemunhou que durante um dia em que ela estava na EBD, na Escola Bíblica Dominical, ela foi batizada com o Espírito Santo, ouvindo a palavra. E a gente lembra também, nas Escrituras tem um exemplo assim, né, de Cornélio e a sua família, né, que Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Cornélio estava reunido ali com a sua família e alguns conhecidos, né, alguns gentios, não judeus, e o Espírito Santo ele conduziu Pedro até aquele lugar. Quando chegou ali, Pedro começou a fazer o quê? Começou a ensinar.
Pedro começou a pregar o evangelho. E enquanto falava, aquelas pessoas que ouviam atentamente e com temor, aquelas pessoas foram cheias do Espírito. Verdade. E os judeus que estavam com Pedro, pastor Ricardo, eles ficaram aterrorizados, ficaram abismados, porque aqueles gentios foram cheios, né? Existia aquela disputa, né? Vão pregar só para os judeus ou para os gentios também. Né? Tem essa experiência maravilhosa, né, da irmã que foi visitada e foi batizada com o Espírito Santo durante uma aula, durante uma reunião de ensino. Nós não podemos achar que numa reunião de ensino não terá espírito, né? Na verdade, toda reunião de ensino tem que ter a direção do Espírito. Graça e conhecimento. Se não Andam lá, não é? Se não tiver, tem algo errado. A grande verdade é essa, porque o Senhor bem disse sobre a letra e o Espírito, né? Então, essa junção, a parte escrita com essa mentoria do Espírito é que faz a fusão da transformação dentro da pessoa, porque vem o ensino e o Espírito traz o convencimento. Ninguém muda de comportamento sem convencimento. Por que eu tenho que parar de ser ignorante? Não, você é muito ignorante, não é nada. Aí o Espírito Santo vem e fala, calma. Aí você começa a chorar, fala, desculpa, me perdoa. Me perdoa. É isso mesmo. Então tem que ter Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente já caminhando para o final, teve um outro testemunho também que chama muito a minha atenção. Tem um casal, pastor, da nossa casa, eles são casados, eles têm 5 filhos, mas são jovens, sabe? Esse fato, sabe, me pegou, porque eles receberam o evangelho, aceitaram a Jesus em uma semana. E na semana seguinte, eles procuraram a escola bíblica dominical. Olha só. Cara, isso me pegou demais. E eu conversei com eles, eu pedi, falei, posso contar o exemplo de vocês? Na igreja, onde eu for, eu vou falar disso, porque é algo incomum. E eles, na época, eles eram amaziados, e eles procuraram instrução para consertarem a vida deles diante de Deus. E eles estão conosco ainda. Glória sabe? a Deus. Lindo, foram batizados. Glória a Deus. Se casaram e continuam conosco, sabe? É muito lindo isso, cara. Esse é o poder do ensino, né, pastor? O poder do ensino. É incomum. Receberam o evangelho numa semana, na semana seguinte estavam lá procurando, sabe, a palavra, ouvir a palavra. E que pena que é incomum, né? Que pena. Porque isso deveria ser algo rotineiro, isso deveria ser... A gente não gosta muito do trilho do crescimento, tem hora nas igrejas, porque ele fica muito metódico. Mas, cara, existe um trilho de crescimento. Coloca o teu filho na 5ª série sem passar pelo pré, ué. Verdade. Entendeu? Se perde. É, claro. Entendeu? Eu tomei pau no primeiro ano de escola, porque no pré a gente era só criança, cara, e não levava o trem a sério, queria zoar, queria brincar. Verdade. Aí, quando eu cheguei na 1ª série, eu tomei pau, porque eu estava acostumado com a vida do pré, não tinha escola plural para me empurrar. Aí a casa caiu, que eu achei que era o mesmo ensino do prézinho, que eu só dava um beijo na tia, já ganhava uma estrelinha no caderno. É isso mesmo. Não é assim, né, pastor? Oh, meu Deus. Aí hoje, cara, mas eu quero, não sei se eu já posso, mas eu quero aproveitar esses poucos minutos para glorificar a Deus pela tua vida, pastor Adriano. Amém. Pela sua vida, pastor Bruno. Amém. Pela vida do pastor Edilson, do pastor Éden. E de outros pastores, pastor Marcos, pastor Charley, aqueles que apoiam também ali. Tem uma comissão dianteira, né, de mestres na nossa casa. Pastor Isabela, pastora Ilma. Pastor Isabela, Ilma. Mas por trás também vem um outro cordão fortalecendo, e o cordão de 3 dobras que não se rompe. Então, eu quero glorificar a Deus. Eu toco muitas pessoas no estado, mas para mim ir, alguém me pergunta, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Então, a gente tem deixado na mão de mestres, de homens compromissados. Pastor Adriano é um cara zeloso das Escrituras. Pastor Bruno, ele tem
tem uma profundidade de ensino e uma leveza de entendimento, e isso é maravilhoso, porque não é engessado, estão sendo moldados, e eu glorifico a Deus porque para o atacante atacar, o zagueiro tem que segurar. Então eu estou atacando, eles como filho me ajudando, a gente junto trabalhando por uma só causa, que é a edificação do corpo de Cristo, como foi lido aqui do Efésios 14, do 4, 14 e 15, até que todos cheguemos. Então nós estamos tendo paciência com quem está chegando hoje na escola dominical a primeira vez, e nem é batizado, e nem é crente, mas com aquele que já tem 30 anos de crente, que precisa renovar a sua mente. Então, glorifico a Deus, a escola de discípulos é uma realidade, e é por causa da constância do pastor Adriano. Eu não estou lá, porque é difícil algo que acontece só quando o pastor presidente está. Então, eu vejo que algo é sadio quando você se faz dispensável. Porque se você é indispensável, ou seja, só funciona com você. E graças a Deus a escola EBD da nossa casa, ela não funciona só comigo. De vez em quando eles me convidam, que dos mestres eu sou o menor, nem sou digno de ser chamado mestre. Que isso, essa a modéstia. É violenta. Modéstia. Então eu sento para aprender com eles, e de certa forma, só a presença também não me deixa desviar, sabe? Porque quando você tem mestres na plateia, você se sente também responsável com o ensino. Um pastor que se isola, que não deixa ninguém chegar, ele é tendencioso ao desvio. Então, guarda teu coração. Você que é pastor, coloca a escola dominical na tua igreja. Se tiver que seguir a revistinha, segue. Pastor, eu não sei o que fazer. Começa com os primeiros passos, você não precisa saber fazer tudo, não. A gente aprimora a roda, mas a roda já foi inventada há muitos anos. Então, você não é o criador da roda. Mas vai moldando, cara. Começa pequeno, amanhã fica grande. Quero agradecer o podcast, quero dizer que o Palavra em Foco está no nosso coração, no nosso espírito. Glória a Deus. E o que depender de nós para impulsionar, porque eu quero selar vocês com indulto, não sei se é essa a palavra, ou com chancelar como ministros, Amém. mestres Glória a Deus. de caráter, que prega com a vida. Então, esse podcast, talvez a gente nem vai ser tão profundo como você gostaria, mas tem vida com Deus aqui, não tem vida dupla e vida oculta, nem maquiagem. Então, Amém. Feliz por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Bruno, suas considerações finais. Queria agradecer ao pastor Adriano, ao apóstolo Ricardo, que tem tocado aí as nossas vidas, tocado o Estado. E sabe o que nos não faz a gente afastar da palavra? Porque Jesus, ele roga ao Pai, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso estamos aqui. Amém. Louvado seja Deus. Para a gente ensinar, eu quero dizer para você que está nos assistindo que o ensino é vida, o ensino é direção, o ensino é transformação. O salmista, no Salmo 119, no versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu quero te encorajar, você que está nos assistindo, não negligencie. Difícil, né? É um trava-línguas. Não se torne negligente com o ensino da palavra. Amém? Eu quero te encorajar. Nós falamos aqui no episódio anterior, a se envolver mais com a escola bíblica, né, da comunidade que você frequenta. Leia a Bíblia todos os dias. Né? Talvez você, mas por onde Talvez você se pergunte por onde eu devo começar. Comece pelos evangelhos, ou pelo livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, de bons conselhos. Né? E, além disso, né, se esse vídeo, né, se esse podcast faz sentido para você, está abençoando a sua vida, se inscreva no nosso canal no YouTube, Escola de Discípulos, também a nossa página no Instagram, Escola de Discípulos IBAD, tá bom? Então, se inscreva lá, curte, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.